por aberto este salão do Dirceu de Bragança, né, o professor Dirceu Helena, né, que nos dá hoje a honra de estar aqui conosco, e que restaurou um quadro bastante deteriorado do nosso fundador, César Bierremark. Então, a Marli, que é a nossa diretora de acervos, conhecia o professor Dirceu de Bragança e pediu a ele para fazer essa gentileza de fazer esse restauro. Nós estávamos, inclusive, assim, esperando até que fosse algo que ele viesse a cobrar do Centro de Ciências. No entanto, ele fez isso gratuitamente, graciosamente, com uma doação, e nós agradecemos muito. Então, você vê o encerramento da obra que foi realizada. Eu quero agradecer a direção, Marli, todos os funcionários, quem me ajudou a montar também, né, essa exposição. E eu sou um artista que trabalho com pintura, gravuras, gravura em madeira, de matriz de madeira, metais. Né? Lá tem um escrito da etapa de gravura, lá, nomes específicos, e aqui eu tenho uma sequência do restauro do retrato. Então ele estava muito deteriorado porque ele tomou chuvas e a camada pictórica ficou toda escorrida. Assim. Então eu usei uma lâmpada de Ludwig que revela como o estado dele é deteriorado, assim, e que já houve intervenção, né, anterior. Aqui eu fui no produto, é um produto importado que ele vai fixar a obra e a doença da obra vai estancar aí. É um estágio, depois eu vou fazer uma limpeza geral, depois eu vou fazer retoques. Depois eu fiz uma moldura, porque ele estava numa moldura inadequada. Eu folhei a ouro, envelheci esse ouro para compor a beleza do quadro, a harmonia. Aqui existia uma restauração já anterior, feita a cera. E ela estava muito bem feita, então eu aproveitei, coloquei outro tecido que se chama rentelagem solta. Isso reforça toda a estrutura da obra. E depois ele pronto. Maravilha. É isso aí. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de mostrar tudo que eu faço. Muito bem. Obrigado. Parabéns. Eu quero que as pessoas, então, sejam trazidas para cá, para a gente, então, formar aqui a mesa. Eu queria convidar o comandante Ronald Santiago, da Academia Mineira de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas, para compor aqui conosco a nossa mesa de trabalhos. E também, não está aqui o Borges. Bom, cumprimento a todos que vieram comungar conosco nesses 123 anos, essa comemoração que nós fazemos todos os anos para manter sempre acesa, sempre viva a história do Centro de Ciências, Letras e Artes. A nossa diretoria está toda aqui. Nossa vice-presidente é a Marli Marcondes, que é também a nossa diretora de acervos. Temos também o nosso diretor jurídico, que é o doutor Luiz Carlos Ribeiro Borges, hoje nos dando prazer a palestra.
Temos a nossa primeira tesoureira, Sandra Palermo Funari, o segundo tesoureiro, Zé Luiz Siqueira, eu acho que não está, mas está a nossa secretária número 1, a nossa primeira secretária, Maria Elizabeth Ferri, está aí presente. O nosso segundo secretário, que é o Ricardo Donizete Rosa, né? E nosso diretor de patrimônio, que é o Fernando Pepina Figueiredo, e sua senhora, que estão hoje também aqui conosco, a Denise e demais colaboradoras, a Maria Ângela Piazon, que é a nossa colaboradora no Museu Carlos Gomes, e uma grande alegria também para nós, temos aqui a presença, né, do consagrado artista plástico, pintor Egas Francisco, e a Marlis Dacieri, que também é uma sensível artista plástica, presidente da Associação da Academia Campineira de Artes e Folclore. Né? Então, o Borges. Eu quero fazer uma homenagem e um agradecimento especial ao professor Mirceu Helena, em nome do nosso Centro de Ciências Humanas e Artes. Temos aqui um certificado que atesta o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento pelo restauro do quadro áureo do nosso fundador, João César Bueno Pierre Bach. Muito obrigado. Registrado? Não, muito obrigado para vocês. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E agora, Aldo Baldin, Uma Vida pela Música. Muito obrigado. Muito gentil, trazido pelo seu amigo aqui, Jerzy Macari, também um grande artista plástico da cidade de Valinhos, que nós convidamos para proximamente também trazer os seus belíssimos quadros aqui. Não traga os murais, porque são muito enormes. Mas o Jerzy foi meu colega na equipamento Sonar, quando a gente trabalhava lá. Né? Muito bem, eu tenho muito carinho por você, viu, Jerzy? Na nossa Galeria de Artes da 3M, que você montou tão bem, junto com o Dimas. Né? Então, Ives, muito obrigado pela sua gentileza, pelo seu talento, pelo seu trabalho, né, realmente resgatando esse grande tenor brasileiro, né, de Santa Catarina, onde você, acho que também era a cidade dele. E o Jerzy também. De Uru Samba. O Jerzy nasceu lá, em Uruçanga. Bom, reafirmando o que você falou, o Jerzy também é de Uruçanga, nasceu em Uruçanga, né, depois foi para o Paraná e hoje reside aqui na cidade há quantos anos? Aqui 54. Tem mais anos aqui do que em outros lugares, né? É um cidadão realmente. Da terra. Olha, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui em Campinas, é uma cidade que eu não conhecia. Esse filme do Aldo Baldin, Uma Vida pela Música, é um resgate de 14 anos de um trabalho de pesquisa que eu fiz na Alemanha, na Argentina, em Santa Catarina, em Belo Horizonte, no Brasil. E é um ano que a gente está fazendo pré-estreias do filme, então é uma exibição especial hoje. O filme não foi lançado ainda nos cinemas, será lançado em abril do ano que vem. E a gente já ganhou prêmios em Florianópolis, no Festival de Cinema, estreamos em Nova York, que é a cidade onde eu moro atualmente. Então eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui e por essa honraria, por esse certificado. Vou ler para vocês, né? Centro de Ciência, Letras e Artes outorga este certificado ao cineasta e diretor, produtor Ivo Goulart, na apresentação do premiado filme Aldo Baldin, Uma Vida pela Música, como parte das comemorações dos 123 anos da Fundação CCLA, agradecendo e cumprimentando pelo seu excelente trabalho cinematográfico, Campinas, 31 de outubro de 2024.
Muito obrigado ao CIDES, parabéns à entidade. Nós Deus que agradecemos você. Eu acho que talvez nem todos tenham ouvido Aldo Baldin e hoje vão ter essa oportunidade. Foi um dos grandes tenores brasileiros e realmente a gente precisa conhecer, porque ele foi mais famoso, né, na sua época, até que os três grandes tenores, né, Plácido Domingo, Pavarotti e Carreiras, né? Pelo menos na opinião do Neville Merrimer, que é um maestro que trabalhou com ele na ópera, né? Verdade. Obrigado. Eu que agradeço. E agora, nós, no Centro de Ciências, temos sempre contado com a colaboração de muita gente, muitas pessoas que vêm aqui voluntariamente oferecer o seu conhecimento, a sua habilidade, a sua competência, a sua capacidade e de uma maneira totalmente graciosa, né? Nós temos nós estamos aqui com a nossa secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli. Por favor, venha até aqui, por favor. Não, você tem que figurar aqui na nossa mesa principal. Muito obrigado. Então, como eu dizia, o centro ele vive dessas colaborações, que é uma entidade privada, ela não tem realmente subsídios, patrocinadores, vez ou outra nós temos algum patrocínio, concorremos a algum edital, né, dos poderes públicos, conseguimos algumas verbas, né, mas realmente o centro sobreviveu nesses 123 anos graças aos voluntários que figuraram como seus diretores, como seus membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, e essas pessoas que gostam da arte, que apreciam, né, o que é belo, aquilo que é a beleza da arte, a beleza espiritual. E essas pessoas se apresentam aqui, né, para oferecer os seus préstimos. E a gente aceita, né? Nós sempre precisamos de voluntários, né? Então, eu quero fazer uma homenagem a uma pessoa que por muito tempo, né, esteve aqui, até extravasando a função pela qual ela foi designada, primeiramente pela Prefeitura Municipal de Campinas. Ela é uma professora que está aqui presente e que acompanhou dezenas de grupos de visitantes ao Museu Carlos Gomes. Ela cuidou daquelas crianças, ela acarinhou as crianças, alunos de escolas que vinham aqui visitar, conhecer quem foi Carlos Gomes, quem era o Tonico de Campinas, quem é o Santana Gomes, como é que é o piano do Carlos Gomes tão falado, né? E, enfim, eu estou me referindo à professora Juraci Beretta, em nome da qual eu homenageio a todos os voluntários que durante esses 123 anos, sem nada esperar, a não ser a recompensa da felicidade de estar fazendo algo pela arte, né, e pela sensibilidade das pessoas. Então, professora Juraci Beretta, por favor, venha receber. Muito obrigado. Boa noite a todos. Meus cumprimentos
ao presidente do CCLA, Alcides Acosta, a toda a diretoria aqui presente, e meu agradecimento pelo convite de estar hoje aqui. É uma honra estar participando deste evento, e queria agradecer também a nossa ex-presidente da Peixoto Fonseca, que foi a única mulher presidente do CCLA, e a qual me convidou em 1994 para compor a equipe do CCLA. Então, aqui eu fiz muitos amigos, conheci muitas pessoas e aprofundei meus conhecimentos sobre Antônio Carlos Gomes, esse genial compositor das Américas. E foi na minha infância que eu via as histórias sobre Carlos Gomes e me encantava com elas. E justamente foi no Museu Carlos Gomes que eu vim após a minha aposentadoria da Prefeitura Municipal de Campinas. Então foi muito gratificante, como o Dr. Alcides disse, após aprofundar os meus conhecimentos, nós começamos após 1996 a receber escolas, né, os alunos, universitários, professores da prefeitura, assessorar também os pesquisadores que vinham do Brasil e do exterior para pesquisar no valioso acervo que compõe o Museu Carlos Gomes. Então é uma honra estar aqui, foi maravilhoso todo o tempo que eu pude trabalhar. Agradeço a todos e espero que o CCLA continue esse trabalho belíssimo rumo ao futuro. Parabéns, CCLA, parabéns a todos. A secretária de Cultura gostaria de falar alguma coisa? Quero saudar a todos vocês, agradecer o convite e dizer do orgulho de estar participando, né, dessas comemorações. Eu acho que a gente tem poucas entidades que a gente considera que tem uma história tão intrinsecamente ligada com a história da nossa cidade, e as personalidades mais importantes que compuseram a cultura, a arte, a política e todo o que se construiu nessa cidade passaram por esse centro de ciências, e ele guarda hoje essa memória viva, né? Eu acho que porque ela é viva através de cada história que é contada, né? Do nosso querido maestro Carlos Gomes, que acho que vocês têm um mérito enorme por sempre propagar, né, e receber, e dizer que a gente espera que, porque todas as instituições, elas vivem do ativismo e da paixão e do voluntariado de todos aqueles que a compõem, né? Então, vida longa ao CCLA, vida longa a todas as pessoas que se dedicam, e que cada vez mais esse seja um espaço da arte, da cultura, porque a gente sempre avalia muito um povo, uma cidade, pela capacidade dela de ter pessoas que têm sensibilidade para acreditar que a gente só transforma uma sociedade, a gente só transforma uma cidade através da sua cultura, né, dos seus fazeres, de tudo que tem valor. Então, eu reconheço aí o enorme trabalho que vocês fazem e espero que cada vez mais vocês tenham aqui esse espaço de acolhimento da cultura e das letras e das artes e de tudo que é importante nessa cidade. Parabéns ao senhor, transmito aqui nossos cumprimentos ao senhor e em seu nome a toda a diretoria e a todo mundo que faz desse centro essa referência. Então, parabéns, vida longa ao CCLA. Muito obrigado. Agradeço muito as generosas palavras da nossa principal dirigente cultural da cidade, né? E nós esperamos que continue por muito tempo ainda, tá? Para nos apoiar. Luiz Carlos Ribeiro Borges, a palavra é sua. Boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer a honrosa designação aí de estar falando nessa noite
CCLA, Alcides Acosta, a homologação dos demais integrantes da nossa diretoria. Eu acredito que uma das razões pelas quais eu fui designado foi porque, de repente, eu me tornei decano dos órgãos diretivos do nosso centro de ciência. Quando nós ingressamos aqui era centro de ciência, depois que se tornou CCLA. Mas, porque exatamente ao longo dos últimos 30 anos, eu figurei entre os diretores nos mandatos de Braulio Mendes Nogueira, Daís Peixoto Fonseca, Marinos Vigiati, figura histórica aqui do nosso CCLA, Arley Zaratini, o José daqui a pouco eu explico as razões dessa memória Braulio Mendes Nogueira, Daís Peixoto Fonseca, Marino Zigiati, João Plutarco Rodrigues Lima, Arley Zaratini e, finalmente, Alcides Acosta. E, especialmente, eu tenho que destacar isso, nos últimos anos eu tenho sido coadjuvante aí dessa diretoria, que forma um dos mais notáveis conjuntos de diretores, conselheiros e colaboradores que o Alcides teve a sabedoria de reunir no entorno dele. Então, quero expressar aqui meu orgulho por estar presente junto a esses atuais diretores, conselheiros e colaboradores, assim como também tive idêntico orgulho em relação às diretorias pretéritas. Mas o que eu queria dizer também, até me justificando, acabei fazendo o lançamento do nosso amigo cineasta, sabe disso, que toda obra cinematográfica sempre há uma precedência de um roteiro. Então eu fiz um roteiro aqui exatamente para a memória do país. Porque costuma-se dizer que depois de certa idade nós ficamos presos às memórias mais remotas, às lembranças mais antigas, e simplesmente esquecemos o que aconteceu ontem. Por isso, para não correr qualquer risco e permanecer fiel a esse figurino, eu devo declarar que eu não farei nenhuma oração, nenhum discurso laudatório, mas um depoimento. Um depoimento pessoal, que espero que seja breve e informal, mas sobretudo afetivo, sentimental, nostálgico. Por isso eu peço licença para me regressar ao ano de 1963, ou seja, há 61 anos atrás. Porque eu me considero, e acredito que muitos dos presentes também se consideram, como filho cultural da década de 1960, dos anos 60. Foi nesse ano, 1963, que, vindo do curso clássico do Colégio Culta Senso, eu ingressei na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Campinas. Em 1963, constituiu um ano de extrema e livre troca de ideias. Nós sentimos isso no próprio ambiente da Universidade Católica, na sala de aula, nos corredores, e sobretudo no mítico Pátio dos Leões, onde se reuniam os alunos de todos os cursos que se concentravam aí no antigo prédio da
UCC, da Universidade Católica. E ali se discutia de tudo. Se falava de cinema, de bossa nova, de cinema novo, de Fellini, né? Tinha estava falando hoje de Fellini, Cláudio Rocha, Tom Jobim, mas sobretudo de temas políticos, porque era um ano em que predominava esse intenso debate político, mesmo porque estava às vésperas de uma nova eleição presidencial. E foi também nesse mesmo ano de 1963 que o Centro de Ciências, Letras e Artes entrou definitivamente na minha trajetória cultural, na minha formação cultural, na minha existência. Eu já frequentava anteriormente aqui, inclusive esse próprio auditório. Tudo que eu vou dizer vai ter muito a ver com esse auditório. Aqui eu assistia as audições comentadas de música erudita, dirigidas pelo professor José Alexandre dos Santos Ribeiro e anteriormente por outros professores, mas sobretudo pelo José Alexandre, que foi meu professor lá no Culta Ciência. Dava aulas de português, era muito jovem, um pouco mais jovem que os seus alunos, e ele tinha uma característica peculiar, em virtude do seu amor à música erudita. Nas aulas de português ele levava uma vitrola, um tocadisco portátil, e de repente punha a tocar músicas de Ravel, de Debussy, que naqueles anos não eram os compositores tão conhecidos como os demais. Mas naquele período, em 63, quando eu fiz a descoberta definitiva do CCLA, também aqui havia uma impregnação daquelas ideias que eram faladas lá no Paço de Orões, mas que aqui eram não apenas ditas, como também realizadas. Por exemplo, vinha-se aqui assistir a uma palestra sobre filosofia e, de repente, o tema da palestra desbordava para o assunto político. Outro episódio interessante. Naquele período, o CCLA mantinha ainda alguns cursos de idiomas, de línguas. E, de repente, se incluiu também o idioma russo. E houve inscrições para o aprendizado do russo. No ano seguinte, 1964, houve toda aquela drástica mudança do panorama político do país. E até aconteceu o episódio também de que alguns dos escritos no idioma russo foram convocados perante as autoridades para esclarecer por que razões eles queriam aprender russo. Isso já era um sinal de outros tempos, de novos tempos. Na faculdade, eu tive que deixar de lado o entusiasmo político, eu tinha engajado em questões estudantil da época aí, e voltei às minhas velhas paixões, a literatura e o cinema. E veio acontecer também algo muito importante na nossa trajetória. Juntamente com a Thaís Peixoto Fonseca e outros alunos dos diversos cursos da UCC, nós fundamos o Cineclube Universitário de Campinas. E, em princípio, ele ficou circunscrito ali ao âmbito da universidade, mas acabou promovendo uma intervenção muito profunda no panorama cultural de Campinas. Eu não devo, eu começo a me entusiasmar muito com o assunto do Cineclube, então tenho que deixar isso para outra ocasião. Aqui é importante assinalar que uma das inspirações para a fundação do Cineclube foi exatamente a criação da sessão de cinema no CCLA, novamente pelas mãos do Marino Zigiati.
aqui nesse mesmo auditório, por diversas vezes, nós começamos a fazer debates. O Cineclube, nosso Cineclube Universitário, começou a fazer debates sobre os filmes que eram exibidos aqui nas salas comerciais de Campinas. E, entre outras atividades, outra marcante também, foi que nesse auditório pude ver uma encenação da peça A Lição de Ionesco, protagonizada por uma jovem chamada Regina Duarte. Posteriormente, já numa fase mais tardia, quando o Cineclube começou a realizar curtas-metragens, nós chegamos a projetar aqui o filme da Thaís e o que eu próprio dirigi nesse mesmo auditório. Muito embora a primeira projeção do filme que eu fiz foi lá no Salão Nobre da UCC. Então, eu devo confessar também que a passagem nossa aqui por esse auditório não foi só cercada de glórias, não. Virtude do sucesso de todos os eventos que nós fazemos aqui, conjuntamente entre o Cineclube e o CCLA. Eu, pessoalmente, passei por um enorme constrangimento nesse mesmo auditório. Eu creio que eu devo contar esse episódio porque envolveu um personagem também histórico do nosso cinema, que é o Anselmo Duarte. O Anselmo Duarte já tinha sido premiado pelo Pagador de Promessas, premiado em Cannes. E ele fez um filme logo seguido chamado Vereda da Salvação, que por razões não bem explicadas, não se conseguia fazer o lançamento comercial em Campinas. Passou em São Paulo e outras cidades, mas em Campinas não foi lançado o filme. Então, o Cineclube propôs ao CCLA a sessão desse auditório para que a gente fizesse a projeção do Vereda da Salvação em cópia 16 milímetros. E mais, conseguimos com o próprio Anselmo Duarte o comparecimento pessoal dele aqui, uma tarde de sábado, exatamente para dar mais brilhantismo aí ao nosso evento. Ocorre que na manhã de sábado eu recebo o recado: o Anselmo Duarte está doente e não pode vir. E aí, puxa vida, e havia sido feita uma divulgação enorme em torno desse evento, inclusive com a presença do Anselmo Duarte. Aí conversei com dois amigos dos quais tínhamos do Fusquia, e nós sabíamos que o Anselmo Duarte costumava passar o final de semana no sítio dele em Salto. E aí fomos atrás dele. Pegamos de Fusquia, eu, Gustavo Vazora e o nosso motorista, que é o Nelson Martinez, que é meu colega de turma de faculdade. E fomos sair lá no sítio do Anselmo Duarte. E ele não estava absolutamente, eu estava esbanjando saúde. Quando nós chegamos no sítio, ele estava inclusive com um coelho morto nas mãos, queria fazer um churrasco de coelho. Então eu, com a minha autoridade de 22 anos, eu interpelei o Anselmo Duarte. Falei: nós programamos todo lá em Campinas a projeção do seu filme e com a sua presença. Nós vamos ter o salão lotado aí para ver o filme, para ver e conversar com você aí. Então, por favor, compareça, né, que nós vamos, está todo mundo te aguardando. E ele, com muita delicadeza: não, olha, eu estou aqui, mas na verdade eu estou doente, eu estou até meio febril aí, sinto muito, mas eu não poderei comparecer. Aí voltamos direto para cá, já estava na hora de começar o filme com a presença do Anselmo Duarte. E eu, como era o presidente do Cineclube, tive que subir ao palco, que antes era desse lado, porque tive que subir ao palco, estava lotado.
todas as escadarias com estudantes sentados, todo mundo esperando, mais que o professor Duarte. E eu tive que encarar a plateia e dizer, olha, infelizmente o professor Duarte não veio. Eu poderia dizer que foi a maior vaia que eu já recebi na vida, mas não digo porque, infelizmente, foi a única vaia. Mas, em suma, ninguém arredou o pé, todo mundo permaneceu nos seus lugares e, pelo menos, vimos o filme. Vamos ver o que mais que eu anotei no meu roteiro. Eu queria lembrar também que outro professor nosso aqui, que também comandou as apresentações de música erudita comentada foi o Milton Segurado, né? Que foi meu professor também de Direito, Introdução às Ciências de Direito. Vamos lá. Onde hoje nós temos a Galeria de Arte, funcionava também uma sala de leitura. Naqueles anos, o CCLA assinava os 2 jornais esquecidos, a Folha e o Estado de São Paulo, inclusive 2 jornais do Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil e o Correio da Manhã. E aconteceu que eu, a convite da Thaís também, que tinha uma coluna de cinema do Diário do Povo, ela me convidou para, cansou, queria se dedicar a outros assuntos aí, me convidou para sucedê-la. Então eu comecei a fazer crítica de cinema aí no Diário do Povo. E era uma coisa totalmente louca, porque os filmes de arte passavam 3 dias por semana, segunda, terça e quarta. Então o que eu tinha que fazer? Eu trabalhava em banco na época, então à noite de segunda-feira eu corria para assistir o filme. Na terça, eu escrevi o artigo, fazendo o meu comentário pessoal sobre o filme que ia ficar até quarta-feira, e corria no Diário do Povo para entregar a tempo de sair na quarta, para quem lesse na quarta ainda pudesse ver o filme. E aí o que eu fazia? Para coletar material aí para os meus comentários, eu vinha aqui nos jornais aqui do Salão de Leitura. Eu via, especialmente os 2 do Rio, o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil, que tinha uma equipe de críticos de cinema sensacional. E eu sempre sob o olhar vigilante, mais discreto, da dona Norma Piazzolla. E aqui é outra, assim como nós homenageamos a Juraci, também eu devo fazer uma homenagem pessoal aqui à dona Norma e à dona Maria Luísa, que durante anos foi a nossa bibliotecária. Mas a dona Norma eu sentia que ela ficava de olho em mim. E ela tinha razão de ficar. Aí ela não quis falar diretamente comigo, e acho que falou com o Marino, que na época era presidente. Olha, doutor Marino, eu não sei o que acontece, que toda vez que eu vou recolher os jornais, eles deixam guardados, eles são danificados. Tem página rasgada, tem página faltando aí. E na verdade era eu quem fazia isso. Então não dava para eu fazer a leitura e as anotações. Então, discretamente, também na hora que eu me distraía, tirava a página fora e levava para casa para ilustrar os meus comentários, que naturalmente não nada de originais. Era muita coisa do que eu lia, de quem sabia do assunto. Também naqueles anos 60, já voltado para o tema da literatura, eu publiquei meu primeiro livrinho, um livro de poesias, intitulado Poema de Lírico das Dores. Editado pela gráfica Palmeiras, que funcionou ali do lado do Correio muito tempo. O livro está lá até hoje aí, né? E onde não haveria outro local mais adequado para se fazer o lançamento do livro do que exatamente o salão de leitura aqui
do CCLA. Então, foi mais um vínculo que a minha atividade pessoal, seja como aprendiz de escritor, seja como aprendiz de cineasta, foi mais um vínculo que me uniu durante todo esse tempo com essa entidade. Isso durou até 1967. Em 67 eu terminei o curso de Direito e tive que trocar o sonho pela realidade. 1968 foi um ano de reclusão para mim. Eu comecei a estudar, porque eu não tinha preparado nada. Falei, o que eu vou fazer depois de terminar o curso de Direito? Então, eu tenho que prestar concurso. E comecei a prestar concurso, a estudar para o concurso de Ministério Público. E sucedeu que, de repente, o edital do concurso para a magistratura chegou antes do Ministério Público. A escolha do Ministério Público, eu já tinha um irmão que era promotor. Então eu prestei o concurso de magistratura e fui aprovado. Em janeiro de 1969 eu deixei Campinas. Ficaria 9 anos fora de Campinas. Fui para o interior, passei esses 9 anos no interior do estado de São Paulo. Não só no interior, mas no oeste do estado de São Paulo, que nós podemos chamar de oeste profundo. Como juiz substituto, eu fui para São José do Rio Preto. E aí, a cada comarca que perdia o titular, eu corria lá para suceder. Então, fui para locais chamados Monte Aprazível, Mirassol. Mirassol, por sinal, era famosa nos anos 50, o juiz foi assassinado. Todo cuidado. Depois eu ainda fui para Paulo de Faria, Palestina, Buritama e Palmeira do Oeste. Palmeira do Oeste, já nas barrancas do Rio Paraná. E aí tratei de, aos poucos, me reaproximar de Campinas. Aí, quando eu tive minha própria comarca, vou aguardar minhas leis, fui primeiramente para Matão, depois promovido para Leme, e finalmente, em 1978, eu retornei a Campinas. Retornei a Campinas, voltei a frequentar o CCLA, e a partir do início da década de 1990, passei a figurar entre os diretores aí nas diversas diretorias executivas desse período. Mas, para livro geral, esse aí é o assunto que fica para outra oportunidade. O que aconteceu depois de 1993, mas se os fatos permitirem, eu espero que tenha a oportunidade de abordar esse período em 31 de outubro de 2025. Obrigado, Geraldo. Ao depoimento que nos foi prestado pelo Dr. Luiz Carlos Ribeiro Borges, que nos acrescenta e nos preenche várias lacunas que a gente não sabia dessa história, né? Muito bom, muito bom. Eu quero, então, agradecer, né, a presença do nosso comandante Ronald Santiago, Luiz Carlos Ribeiro Borges e também a nossa ilustre e dinâmica secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli. E, em seguida, nós, então, vamos começar a projeção do filme Aldo Baldin, Uma Vida pela Música, com a condução pelo nosso querido Yves Goulart.